Boa tarde. Bem-vindos a este quarto e último debate desta primeira série organizado pela Direção do Sindicato de Professores do Norte. Nós já tivemos alguns debates ao longo das últimas 4 semanas, discutimos a questão do ensino à distância, discutimos a questão da municipalização e também a questão do acesso ao ensino superior. Hoje vamos trocar algumas impressões sobre o que é ser hoje professor e passo a apresentar os nossos convidados. Indo por ordem alfabética, Alexandra Vieira, professora de História, com uma tese de mestrado sobre a importância do uso das TIC no ensino e ativista em várias instituições, concretamente em Braga, onde é deputada municipal e por onde foi eleita deputada à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda. Seguidamente, o João Paulo Silva, professor de Matemática, em exercício na Escola Dom Pedro I, no Canidelo, em Vila Nova de Gaia, com alguma investigação na área da matemática, em termos didático-pedagógicos, sobretudo, penso eu, e também ativista sindical e autárquico. Finalmente, na ordem alfabética, o José Matias Alves, docente da Universidade Católica, com um percurso em investigação em Ciências da Educação, e é doutorado nesta área, também com um passado como técnico superior do Ministério da Educação, tendo abordado várias frentes, como a gestão e a administração das escolas, temáticas pelas quais é conhecido, e com um bom número de publicações. Vamos começar o nosso debate, e como estamos a discutir o que são, ou como queremos discutir o que são os professores hoje, ou o que podem ser os professores hoje, não é? Eu lembrei-me até de algumas competências definidas pelo próprio Pernoud, já não sei se foi neste século, se foi no século passado, algumas tinham a ver com a aprendizagem, portanto, a organização e as situações de aprendizagem, a administração das situações de aprendizagem, da progressão, enfim, não vou estar aqui a enunciar tudo isto, e também as questões do trabalho em equipa, do envolvimento dos pais, do envolvimento dos alunos, etc. Eu ia começar este debate passando a palavra ao João Paulo para que nos fale um pouco sobre o que é que se passa neste momento nas escolas. Pode ser, João Paulo? Som? Boa tarde a todos, estava aqui a ligar o microfone nestas coisas das tecnologias. Boa tarde, Rafael, boa tarde, José Matias Alves, boa tarde, Alexandra, obrigado por também estarem aqui connosco. Eu, por ser também a primeira vez que publicamente o faço, queria fazer aqui uma espécie de um parênteses inicial, só para dar os parabéns àquilo que eu acho que foi o trabalho dos professores neste tempo de pandemia, porque eu acho que de facto, se alguma coisa houve e se a escola esteve presente na vida dos alunos, eu acho que muito resultou daquilo que nós professores fomos fazendo e se quisermos ser, de uma forma simples, eu acho que aconteceu alguma coisa, eu acho que não foi exatamente escola, foi outra coisa, mas aconteceu alguma coisa, e essa alguma coisa que aconteceu foi graças aos professores sobretudo, e portanto este era o primeiro reconhecimento que eu queria fazer neste momento em que vamos conversar um bocadinho sobre o que é ser professor. Rafael, eu se calhar ia começar isto, ou pelo menos quando eu pensei, o que é que eu poderia, pelo menos para lançar a discussão da minha parte, eu recordei-me de uma fita, a fita de Möbius, que é um elemento que da matemática, da topologia, as pessoas acho que se lembram de uma espécie de um oito deitado, que não se sabe muito bem onde é que ele começa e onde é que acaba, e eu acho que nós estamos na escola um bocadinho a viver isto. Nós não sabemos bem onde é que estão os limites da escola. Acho que está a haver aqui alguma relação quase esquizofrénica entre aquilo que é o trabalho que supostamente a sociedade empresta à escola, no sentido de uma competência que a sociedade espera de nós, e aquilo que são um conjunto de missões. O António Sampaio da Nova fala das missões que vão transbordando da própria escola,
Portanto, poderia dar aqui 2 ou 3 exemplos, que seria qualquer coisa como isto, quer dizer, se há acidentes e há problemas de circulação no trânsito, então temos que ter educação rodoviária, se há problemas na alimentação, temos que ter educação alimentar, como se fosse a escola, a instituição da escola, da sociedade, que tem que responder a todas essas competências. Portanto, esta é a primeira nota que eu queria deixar, parece-me que há um excesso, um transbordar de competências. E esse transbordar, parece que estamos permanentemente a colocar coisas na escola, está a fazer com que nós passemos, não só por isso, mas também por isso, dificuldade em as cumprir. E nós, professores, às vezes parece que as assumimos e se calhar, como também dizia o António Sampaio da Nova, se calhar era tempo de sermos um bocadinho mais modestos e assumirmos que há coisas que nós não vamos conseguir fazer, nós professores, nós escola. Portanto, a primeira nota era esta, do excesso de missões que são entregues escola/professor, embora a escola seja mais do que só os professores. E depois, sem querer esgotar, porque depois voltarei a isto, eu diria que há aqui um problema de confiança. E esse problema de confiança é absolutamente vertical em todo o processo, em todo o nosso trabalho, se quisermos. De forma simples, eu fico com a sensação que o Ministro da Educação desconfia das escolas, se quiserem do diretor, neste momento o diretor é a figura que refiro, podia ser outra. O diretor parece que desconfia dos coordenadores de departamento, os coordenadores de departamento parece que desconfiam dos professores, e este excesso de desconfiança leva a um grau absolutamente inacreditável a dimensão burocrática da escola. E esta é a segunda questão que eu queria colocar hoje. É que me parece que valia a pena também refletirmos aqui um bocadinho sobre isto. Portanto, para além do excesso de missões, a questão da burocracia da escola, que me parece ser hoje também um dos grandes problemas. E, portanto, parece estranho que eu esteja a abrir uma discussão sobre o que é ser professor e falo de tudo menos daquilo que tem a ver com a sala de aula, com o seu professor, mas como eu também não queria esgotar desde já, eu ficaria por aqui com estas 2 notas, excesso de missões e burocracia, e depois voltaria a falar se tiver oportunidade. Obrigado, João Paulo. Voltaremos aqui com certeza. Ia passar então agora à Alexandra. Alexandra, quais são os limites da escola? São questões postas pelo João Paulo. O que é que os professores assumem, o que é que não assumem, o que é que querem assumir, o que é que não querem assumir. Há um problema de confiança que vem desde o ministro até aos coordenadores de departamento. Isso gera a burocracia. Alexandra, não te esqueças de ligar o teu som e o tempo é teu. Obrigada, Rafael. Obrigada desde já ao SPN pelo convite. Cumprimento todos os professores e todas as professoras que nos ouvem, e não só, o público em geral. Gostaria de começar por uma declaração prévia. Eu sou efetivamente deputada do Bloco de Esquerda, eleita por Braga, mas sou há várias décadas professora. As palavras que eu vou, enfim, aqui trocar convosco são a minha visão sobre a profissão, necessariamente com um forte cunho político de intervenção e também de esquerda. Tal como o João Paulo, gostaria de destacar o trabalho que os professores desenvolveram durante o período de confinamento, durante o período de abertura das aulas para os anos de exame e todo o esforço subjacente a esta mudança do presencial para o ensino virtual. Eu trago aqui vários desafios para o debate. E gostaria de começar precisamente pela definição da política educativa, que em termos latos resulta de 3 tendências, por assim dizer. Uma que preconiza a descentralização do sistema educativo, a autonomia ou a gestão centrada nas escolas, a profissionalização dos gestores escolares, a estandartização central dos currículos nacionais, a introdução de lógicas de competição entre as escolas, basta ver, por exemplo, o que é que se passa com o ensino profissional,
o estabelecimento de medidas de garantia de qualidade, a proliferação de mecanismos de medição, também designados por de accountability, de avaliação, onde se inclui a avaliação externa das escolas, os testes consecutivos, a avaliação de desempenho, os rankings e os próprios exames nacionais. Uma segunda tendência é o papel das organizações internacionais, como a OCDE, de pendor claramente neoliberal, as próprias diretivas europeias, que enfatizam, por exemplo, agora, as virtualidades do ensino à distância, entre outras, e chamam e pressionam os governos relativamente a problemáticas como sejam o abandono escolar e o insucesso escolar. E, por fim, uma terceira, que é a necessidade, que já está identificada e estudada, de cada ministro da Educação deixar a sua marca no sistema educativo através de reformas raramente assumidas como tal, que são decretos, lei, publicados de cima para baixo, de fora para dentro e sem auscultação. Esta trilogia cruzada coloca os professores em permanente tensão para que se ajustem, de preferência sem questionar, as mudanças impostas. Mais do que nunca, o professor ou a professora, na minha opinião, não podem estar aliados destas dinâmicas, assim como também não podem estar aliados àquilo que se passa no mundo em sentido lato, nem aquilo que se passa com a escola e com a sua profissão. Neste sentido, é importante este tipo de iniciativa, na medida em que nós precisamos fazer este debate, não só entre os professores, envolvendo os pais, os alunos, enfim, e outros atores educativos, porque as mudanças estão em curso, não é? E nem sempre os atores educativos têm noção, têm consciência dessas mudanças. Eu vou dar um exemplo. Neste momento, o Ministério da Educação está a preparar-se para alterar o regime de seleção e recrutamento do pessoal docente. Encomendou um discurso, um relatório ao Conselho Nacional de Educação, que está disponível na internet. Sugiro a sua leitura atenta. O documento é um bocadinho extenso, mas vale a pena ler. Ora, o que muda, não é? E daí o avolumar das tarefas burocráticas, são aspectos relacionados com a organização do sistema, com a avaliação das escolas e dos professores, com a resposta direta às pressões internacionais. E é neste contexto que a carga burocrática do trabalho dos professores se faz sentir. De repente, os professores estão mais preocupados em responder a inquéritos, em plataformas que ocupam imenso tempo e não tanto preocupados com o processo de ensino-aprendizagem e com a investigação, que seja didática, seja pedagógica, que o processo de ensino-aprendizagem requer. Tendo em conta que o processo de ensino-aprendizagem não é só aquilo que se passa dentro da sala de aula, é também todo o conjunto de atividades, as visitas de estudos, os projetos, que ficam um bocadinho, digamos assim, pós-parte, porque os professores estão assoberbados com um constante prestar de contas e até, já numa outra dimensão, a pressão para treinar os alunos para os exames nacionais. Qual é o contexto, digamos assim, em que os professores se movem neste momento? Bom, eu vou um bocadinho à história, de feito de formação, para situar isto nos anos a seguir ao 25 de Abril, após a normalização democrática, que se caracteriza pela diminuição de um ativismo docente e até discente, que era capaz de fazer intervenção e capaz de fazer proposta política e tinha alguma capacidade reflexiva. Aos poucos fez-se passar a ideia de que a escola e o ensino são neutros e que as questões políticas devem ficar no portão da escola. Ora, nunca a escola foi neutra deste ponto de vista. No entanto, os professores, mesmo na formação inicial, são instigados a pensar desta forma. Quem tem um bocadinho de cultura política sabe que, primeiro, a política não diz só respeito aos partidos, é muito mais do que isso. A política diz respeito à ação sobre o mundo que nos rodeia, diz respeito à capacidade de contribuir para o transformar e radica na conscientização de si, tal qual como dizia Paulo Freire, dos outros e do mundo que nos rodeia.
Porquê é que esta discussão política está arredada da sala dos professores? Porque desde a chegada do neoliberalismo, que podemos localizar nos anos 80 e 90, se assiste a uma proletarização da profissão docente, que se caracteriza pela dificuldade do professor refletir sobre a sua prática docente. Porquê? Porque ele está ocupado na sua tarefa de constantemente planear e responder àquilo que é solicitado, e porque o seu processo de trabalho está profundamente controlado, e esse controle muitas vezes é remoto e é de fora para dentro, o que diminui a sua capacidade de autonomia e até de resistência. Paralelamente, e na minha opinião, as ciências da educação foram progressivamente arredadas do debate. Há várias razões que podem estar na origem deste fenómeno, mas o que é certo é que nós assistimos há 2 décadas desta parte, por um lado, ao afastamento das ciências da educação e, por outro lado, a um discurso, a uma narrativa que vem de outros setores de atividade e que considera que tem autoridade para dizer como é que deve ser a escola, como é que ela deve estar organizada, como é que deve ser o trabalho dos professores, e lá está, carregando a escola de missões, não é? A famosa educação para, não é? Onde cabe tudo e mais alguma coisa que o João Paulo deu conta até agora. Agora, dizer que a escola não muda, penso eu que é uma falácia. Todos nós já percebemos que ela muda, quanto mais não seja por decreto. Alguém já se deu o trabalho de contar, em mais de 3 dezenas de anos, em mais de 3 dezenas de anos, houve também quase 3 dezenas de reformas. Embora as mudanças não sejam apresentadas como reformas, mas são-no efetivamente. Basta pensar no 55, no Decreto-Lei 55 de 2018. De reforma em reforma, os professores tornaram-se exímios em aproveitar o que é cada uma, o que é execuível a cada uma, não é? E a educação transformou-se numa enorme manta de retalhos. E, na verdade, cada professor e professora, se observasse à letra cada normativo, não é? Seria o colapso do sistema, como nós bem sabemos, porque não se revoga nada do que está para trás e o que cria contradições inconciliáveis. Há um exemplo disso, por exemplo, a articulação entre o 55 de 2018, que é o decreto da flexibilidade curricular, e a necessidade de continuar a formatar alunos para exame. Ou uma coisa ou outra, quer dizer, não me parece que haja aqui compatibilidade. Não sei se estou a estender-me muito, se termino por aqui, eu não tinha mais algumas coisas para dizer, posso dizer numa segunda volta, se assim o Rafael entender. Ok, Alexandra, muito obrigado. Penso que já foram aqui, vou passar agora ao Matias, já foram aqui abarcadas muitas questões. Primeiro, começámos pelo João Paulo a perguntar onde é que estão os limites da escola ou dos professores, né? Depois, a Alexandra, que nos falou de todas as questões que se ligam à política educativa, à autonomia, à descentralização, à personalização, etc, etc, etc. A questão dos diretores, que nos falou também da pressão, muitas vezes, das avaliações internacionais, que também acabam por pressionar o sistema educativo português, neste caso, não é? Portanto, e dos professores, para resumir um bocadinho, e dos professores que vão tentando resolver estas situações no seu dia-a-dia. Matias, posso-te fazer uma pergunta provocadora, que é assim, tu vais falar sobre o que quiser, eu só vou meter esta pergunta que é assim, as escolas e os sistemas não existiam mesmo sem professores. Os professores é que resolvem a política educativa, digamos assim. Estás de acordo? A palavra é toda tua. Claro, só posso estar de acordo. Sem professor não há sistema. Não há sistema educativo. Não há política educativa. Pode haver no Diário da República, pode haver nos discursos políticos. E não quero com isto dizer que os discursos e o Diário da República sejam inócuos, sejam inúteis, não perturbem e não afetem
a organização escolar e a organização da ação docente, afetam. Mas sem os professores não há escola, não há sistema, não há política. Portanto, os professores, de algum modo, no meu ponto de vista, viabilizam as políticas que estão em curso. Bem, isto é uma afirmação que carece de alguma explicação. Quer dizer, viabilizam através da interpretação que fazem das orientações, das normas, mas nem sempre as escolas e os professores cumprem as normas, como se sabe, está empiricamente demonstrado. Ora cumprem, ora fazem que cumprem, ora recriam as normas, como aliás mostrou já há muitos anos o Licínio Lima na sua tese de doutoramento. Portanto, a escola é uma organização que funciona de modo díptico, e eu acho que esta metáfora continua a ter ainda pertinência compreensiva, pertinência heurística, e, portanto, os professores, designadamente os professores, e as direções das escolas, mas sobretudo os professores, têm uma leitura das políticas, têm uma leitura das normas, e ora as seguem, ora as recriam, ora as reinventam, e ora as transgridem. Embora o façam num quadro de tensão, de contradição, quer dizer, nada disto é linear, como é evidente, porque eles estão sujeitos a uma obsessão do controle, como aqui já foi referenciado, que em parte é real e noutra parte é uma ilusão. Portanto, nós vivemos numa ilusão do controle, quer dizer, o Ministério da Educação tem a ilusão de controlar as escolas, de controlar os professores, em parte controla, mas em parte não controla. E mesmo esta pulsão burocrática que o João Paulo referenciava é bem um indicador desta obsessão do controle. Quer dizer, eu digo que é uma obsessão do controle e uma ilusão do controle, porque não controla nada. Quer dizer, controla como? Controla através das atas, dos escritos. Quando a inspeção chega, vai ver as atas, vai ver os documentos, vai ver... Ora bem, os documentos nunca revelam a realidade, as atas nunca revelam a realidade. As atas são uma ficção da realidade muitas vezes. E, portanto, nós vivemos aqui num jogo complexo, de um certo faz de conta, de uma certa ilusão do controle e de libertação desse controle. E isto deriva muito de uma lógica da desconfiança, que o João Paulo também referiu. Portanto, isto existe porque o poder político e o poder da administração não confia realmente nas escolas nem nos professores. E, portanto, há toda uma parafernália de normas e micronormas, umas explícitas, outras implícitas, que tenta regular a ação das escolas e dos professores. Em parte consegue, em parte não consegue. Portanto, nós vivemos num jogo dúplice, em larga medida de faz de conta, que não é benéfico para o desenvolvimento do sistema. Voltando à tua questão, é certo que os professores têm a capacidade, apesar de tudo, penso eu, de ler, de interpretar, de agir, de reagir, de interagir e de fazer aquilo que entendem. Não quero dizer que todos façam isto, porque no corpo docente, dada a sua extensão e dada a diversidade de olhares, de visões, de percepções, é evidente que há aqui vários posicionamentos, várias ideologias até, que acabam por regular a ação, mais do que os normativos. Quer dizer, eu acho que o que regula mais a ação docente são as crenças, são a maneira de ver a profissão, a maneira de ver a escola, a maneira de ver os alunos. Isso acaba, a meu ver, por regular mais a ação de cada docente do que propriamente os decretos, o 55 e todos os normativos que o Ministério vai produzindo, e as orientações, etc. Portanto, diria que os professores precisam de afirmar este seu poder, de fazer existir o sistema, precisam de ter voz, precisam de ter mais voz, precisam de influenciar as políticas,
influenciar mais as políticas, do que aquilo que têm influenciado, têm de, a meu ver, construir a profissão docente, para usar uma ideia cara também a António Nóvoa, dentro da profissão. A profissão constrói-se, a meu ver, muito no seu interior, reagindo, propondo, contestando, autorando, estou aqui a usar um verbo que não existe, provavelmente, mas autorizando-se a deliberar, a criar, a fazer mais do que aquilo que tem feito. É um pouco a minha visão. E creio que isto dignifica a profissão, dignifica os professores, autoriza-os a irem mais além do que têm ido na sua ação docente. Isto significa que eles, a meu ver, devem ter mais voz no espaço público, devem também fazer por isso. Esta iniciativa do SPN é um exemplo disso. Ter voz no espaço público, ter voz no capítulo e não estar submisso, não aceitar uma lógica funcionalista de cumprir, meramente cumprir as orientações superiores. Nem sempre é possível não as cumprir, mas como eu comecei por dizer, muitas vezes é possível cumpri-las, outras vezes é possível recriá-las, outras vezes é possível transgredi-las, e é assim que nós temos voz, e também temos voz numa lógica de escuta. Ser professor hoje é ter voz, ser professor hoje é escutar os outros, nomeadamente os meus pares, os meus colegas professores, escutar os alunos, dar-lhes também voz, para tecer uma escola de uma forma mais interativa, de uma forma mais presencial, que nenhum ensino online pode dispensar. E creio que já falei bastante para a primeira intervenção e, portanto, se o Rafael assim entendesse, eu ficava-me para já por aqui e voltaria num segundo turno a aprofundar alguma questão. Rafael, deixa-me Tá bom? Sim, deixa-me só provocar. Não, eu estava aqui, porque eu ia há pouco interromper o Matias, mas não quis interromper porque me pareceu que... Eu ia passar para ti. Pronto, então olha, está passado, mas eu já volto. Porque havia uma ideia, uma frase que eu às vezes costumo usar, que é que eu acho que isto funciona apesar do Ministério da Educação. Porque de facto há esta capacidade de, perante as normas, eu lembro-me sempre de uma coisa que aconteceu, que eu assisti, em que nesta troca que nós fomos fazendo ao longo destes últimos anos, dos nomes, eu não estou a falar dos conceitos em si, os conceitos é outra questão, mas relativamente ao que vem nas normas, quando passamos dos objetivos para as competências e depois das competências, eu ouvi muita gente apenas a trocar cabeçalhos. E, portanto, isso é uma forma de eludir os normativos. Porque, em bom rigor, o documento continuou a ser o mesmo, era um título diferente e na ata lá ficou, que foi feito o que era suposto ter sido feito, não é? E, portanto, esta ideia de que isto funciona apesar do Ministério da Educação, embora o Ministério da Educação sejamos nós todos, no sentido que o constituímos, não é? Quase assumindo aqui o desafio que o Matias colocava. João Paulo, eu ia te perguntar exatamente, a provocar um bocado isto, responde se quiseres, responde se outra coisa qualquer, estás à vontade. Estão todos à vontade nesse aspecto. Mas achas que de facto os professores fazem aquilo que entendem? Primeira questão. Segunda questão, numa escola há professores muito diferentes. Há professores com formações diferentes, com percursos diferentes, etc. Mas há submissos, há insubmissos, há mais ou menos. Há professores que contribuem ativamente a esta construção da escola, do ensino, a partir do interior, não é? Como dizia o Matias, e há outros que passam ali um bocadito. Pasta a pasta. Sou capaz, repara, nós somos 100 mil. Este número vai oscilando. Em 100 mil pessoas não haverá necessariamente, se nós às vezes dizemos que dar uma aula para o aluno médio que nunca vai à aula, não é? Não existe. Também não existe um professor. Existem muitos professores, muitas professoras
quer dizer, sobretudo mais professoras do que professores, e essa era uma boa questão para discutirmos um dia sobre as questões de género na profissão, que acho que é um tema também interessante. Eu estava a pensar nisso, eu tinha pensado em 4 Cs quando há pouco comecei a escrever. Eu falei de falei da confiança, ou da falta dela. Lembrei-me dos computadores e dos computadores neste sentido de ensino à distância e de como isto mostrou que a escola não é a distância. E, portanto, esta ideia de que vai ser possível substituir os professores por uma coisa qualquer, eu acho que ficou claro que um computador, um código qualquer numa aplicação não vai substituir um professor. E depois tinha aqui mais 2 Cs que queria, que no fundo, Rafael, se calhar respondem ao que tu me perguntavas. O primeiro, o cumprir. O funcionário que cumpre. O funcionário que faz o que lhe mandam. Eu estou convencido que fazemos, nós enquanto classe, mais hoje o que nos mandam do que fazíamos há algum tempo atrás. Isto é, se tivéssemos uma linha contínua, eu diria que estamos a cumprir hoje mais do que cumpríamos há uns anos, embora muitas vezes este cumprir não corresponda ao cumprir do espírito da lei. Isto é, boa parte das escolas, se formos hoje perguntar se calhar aos professores, dirão que participaram em processos, por exemplo, de flexibilização decorrente da lei, mas depois formos ver de facto o que aconteceu, se calhar não houve ali tanta flexibilização, houve apenas nomes diferentes a coisas que já eram feitas. E portanto, se calhar há uma parte de nós que conscientemente uns e outros inconscientemente, se calhar não cumprem assim tanto, mas eu diria que genericamente a classe dos professores cumpre hoje mais do que cumpria. É uma ideia que tenho. E depois há aqui uma outra ideia que me parece importante trazer para cima deste debate para ir, no fundo, acrescentando diferentes camadas de reflexão. Um dos fatores que hoje mexe muito com a nossa dimensão de trabalho, do ser professor, tem a ver com um ser de comunidade, entendendo aqui comunidade como, se quiseres, o conjunto de toda a população, incluindo nós próprios, sobretudo a pressão que os pais exercem, e eu também sou pai, um bocadinho a ideia de que quase como se houvesse um discurso também ele esquizofrénico, que eu caracterizaria assim. Quando falamos individualmente com pais, com amigos nossos que são pais, muitas vezes descrevem os professores dos filhos como excelentes. Acontece isto recorrentemente. Toda a gente me refere que os filhos dos professores, os professores dos seus filhos, aquele professor é muito bom, o outro era fantástico, o outro... Um bocadinho como aquela história dos médicos, sempre que alguém nos recomenda um médico, é sempre o melhor médico que há para nos prestar um determinado serviço. O que é verdade é que este discurso positivo no seio individual não é replicado no todo, no espaço público. E a imagem que hoje está no espaço público da profissão é, do meu ponto de vista, diferente da ideia que no espaço micro têm dos professores. Ou seja, eu acho que a população tem hoje uma ideia positiva sobre os professores. Hoje, não entendam hoje como apenas hoje. Hoje no sentido que é hoje. Melhor do que aquela que é a opinião publicada. Em abstrato as pessoas dizem mal, que as pessoas não fazem isto, fazem muitas greves, têm muitas férias, esse discurso ainda existe, e isso condiciona-nos, porque as pessoas, por exemplo, sentem muito o receio do recurso. Ai, mas como é que eu vou justificar esta nota? Eu preciso dar testes, e nesta coisa do e-learning que nós tivemos agora, ou lá o que é que isto foi, houve muita gente que, mas como é que eu os vou avaliar? E se depois os pais reclamarem, como é que eu justifico a nota que eles me deram? E este pânico, provocado pelo tal ser de comunidade, e estou aqui a pensar numa parte dessa comunidade dos pais, leva-nos para um sentimento que é aquele que eu hoje fotografaria da escola. Portanto, estes 4 Cs, a confiança, a questão dos computadores, o cumprir da comunidade, leva-nos a um sentimento que me parece que a profissão hoje está um bocadinho depressiva. Estamos um bocadinho doentes. Precisávamos de reconstruir estes 4 Cs, e mais à frente eu vou tentar falar como é que eu penso que isso pode ser feito, mas, Rafael, eu diria neste sentido que há de facto aqui um estado de excesso de accountability, que, como foi referido pela Alexandra, que do meu ponto de vista está a minar
parte essencial do nosso trabalho, que é o sala de aula. E sobre isso também temos ainda que falar, sobre o que é ser professor dentro de sala de aula, porque eu coloquei aqui sobretudo as questões que vêm de fora, quer da confiança, à questão da comunidade, e que nos levam a um sentimento que me parece que a escola, não digo a escola, eu diria os professores, enquanto profissão, estamos um bocadinho doentes. Precisamos de fazer alguma coisa, e por isso é que eu acho que nós vamos mudar. Porque nós Obrigado, precisamos... João Paulo. Vou então passar à Alexandra. Alexandra, foi aqui aflorada também a questão do género. Esta profissão durante o século XX, pelo menos na primeira metade, foi uma profissão essencialmente feminina, não é? Era o prolongamento das mães trazido para a escola, uma profissão até durante o salazarismo, como sabemos, pouco valorizada, não é? Eram os trocos para as agulhas e para as linhas, as professoras ficavam por aí, o que também não é verdade, porque havia professoras bem diferentes nisto tudo. Isto é uma questão, digamos, nós teremos atualmente uma tónica feminina na profissão docente, isto é uma questão. Das questões que o João Paulo pôs também, eu vou destacar a questão da depressão, digamos assim, do depressivo. Não é? Uma investigadora em Lisboa há tempos publicou um estudo sobre o burnout. Eu não penso que as pessoas estejam em burnout, quando estiverem em burnout a coisa já está muito desesperada. Não sei se estamos a caminhar para aí ou não. Talvez não, na minha opinião. E ainda uma última questão, Alexandre, que o João Paulo aflorou ali, que é a questão do professor, onde é o espaço de atuação do professor? Na aula, na sala de aula, será que a sala ainda existe como espaço, ou se ainda deve existir como espaço de aula? Pergunto eu. Eu estou a encadear assim uns nos outros, eu não sei, vocês falam como quiserem, é só para tentar dar alguma dinâmica a isto. Alexandre, não te esqueças de ligar o teu som. Obrigada, Rafael. Bom, não é de agora que o grosso, vá lá, do corpo docente é composto maioritariamente por mulheres, não é? Isso também está estudado e tem a ver com aquilo que tu disseste, já vinha do período anterior ao 25 de Abril e perpetuou-se porque, de certa maneira, era possível conciliar a vida familiar e cuidar dos filhos com o exercício de uma profissão e daí que as mulheres tenham sido encaminhadas para esta via profissional quando se tratou de conquistar posições no ensino superior, portanto ter essa formação superior. Isso notou-se muito, por exemplo, na altura em que uma ministra de má memória nos obrigou a ficar horas infindáveis na escola a ter muitas reuniões, depois às 6:30 da tarde, e era visível o pânico das professoras porque não tinham a quem recorrer para ir buscar os filhos que estavam, enfim, nos infantários e nas outras escolas, não é? Infelizmente isso já não acontece tanto, porquê? Porque agora as professoras já não falam dos filhos, falam dos netos. E isso é outro problema da profissão, é o envelhecimento, não é? Se até a um determinado momento o tema de conversa na sala dos professores era os filhos, não é? Neste momento o tema de conversa na sala dos professores são os netos. Bom, isto também é outro ponto para a reflexão, é o envelhecimento da classe docente, e pegando também na questão da depressão, eu gostava de ligar isto à questão de dar voz aos professores. Porque o fenómeno da proletarização dos professores está identificado. Os professores perderam o controle, não é, daquilo que é a sua ação. Estão assoberbados de mecanismos de controle, de prestação de contas. Eu lembro que só por causa do confinamento e do ensino à distância, os professores tinham que semanalmente entregar evidências de como tinham dinamizado o processo de ensino-aprendizagem à distância. E isso vai se manter em setembro, não é? Caso se opte pelo ensino misto ou pelo regresso do ensino à distância. Portanto,
Isto liga com a necessidade, efetivamente, de dar voz aos professores, de recuperar essa voz. Portanto, os professores perderam essa voz, foram desconsiderados socialmente. Eu lembro a famosa frase da Maria de Lourdes: eu prefiro ganhar a opinião pública e perder os professores, não é? Isto contribuiu para um desprestígio enorme da nossa profissão. Neste momento, nós sabemos, isso é público, que são poucos os alunos que escolhem a profissão docente. Isso também mereceria alguma reflexão. E isto radica na perda da voz dos professores. Portanto, os professores deixaram de ser auscultados e deixaram de ser intervenientes no próprio processo, não é? E eu penso que é necessário recuperar aquilo que eu chamo, um bocadinho atrevidamente, o ativismo docente. Como é que se percepcionou essa mudança? Como é que se domesticou, digamos assim, a classe que é melhor formada, não é? Neste momento não há ninguém a exercer que não tenha um curso superior, um mestrado ou até mesmo um doutoramento ou uma pós-graduação de qualquer género. Primeiro, a subtil alteração do estatuto da carreira docente. Deixou de haver dispensa para ir a congressos, a seminários, a encontros e a colóquios, não é? Isto seria imaginável noutras profissões? Seria imaginável que os médicos não pudessem encontrar-se em colóquios, em congressos? Eu penso que não, mas para os professores isso achou-se que era algo supérfluo, permitir que os professores faltassem 5 dias por ano às aulas para participar em congressos. Os mestrados e os doutoramentos também foram desvalorizados na medida em que contam menos para a progressão da carreira docente. E, de facto, nunca houve incentivo a que os professores investissem na sua formação contínua, digamos assim. Por outro lado, a própria formação contínua, deixou de existir nos moldes em que existia. O professor escolhia a formação que mais relevava para o seu interesse naquele momento, tinha fragilidades, teria, mas o mais acertado seria corrigi-las e não tanto extinguir naqueles moldes em que existia. De qualquer das maneiras, tinha sido criada uma dinâmica, não é, que estava a dar frutos. E o exemplo é o que aconteceu com o confinamento e com o ensino à distância, não é? Se até há 10 anos os professores procuravam cada vez mais ações de formação nas tecnologias digitais e na internet, essas ações de formação, se tivessem continuado, teriam sido muito úteis nesta transição. E se calhar muitos erros teriam sido evitados, desde o facto de cada professor ter 200 alunos na sua disciplina, quer dizer, quem sabe um bocadinho de ensino à distância sabe que um professor só pode ter no máximo 50 alunos, portanto o ensino presencial não é a transposição para o ensino à distância, mas pronto, isso já foi alvo de um debate, pronto, não vou por aí. No momento atual, como eu estava precisamente a dizer, nós sentimos, os professores sentiram essa falta. Depois, o próprio sistema de recrutamento de professores também tem vindo a ser alterado subtilmente, não é? Às vezes com algum alarido público, mas tem sido alterado paulatinamente e sem recuos. Nem pela via negocial é possível reverter alguns avanços, o que torna, por exemplo, o exercício da profissão docente também muito pouco atrativo. Que o digam os professores precários, há 3, há 10, há 15, e os 1.500 que são precários há 20 anos. Que o digam os professores que são impedidos de progredir porque ou pedem avaliação externa ou ficam à espera de vagas, não é? Na passagem do 4º para o 5º e na passagem do 6º para o 7º. E que os digam também, os professores, os 22.000, penso eu, que vão ficar de fora neste novo regime de vinculação. Quanto à progressão na carreira, não é? Nós sabemos que ela tem, por razões economicistas, e eu penso que é essencialmente por isso, ela foi alterada de forma substancial, aumentou o número de escalões, perdemos tempo de serviço aí e nem nos apercebemos, as pessoas nem se aperceberam que perderam tempo de serviço, e temos os travões, os famosos travões, no 4º para o 5º, do 6º para o 7º, que faz com que quase nenhum professor chegue ao topo da
carreira, onde o ordenado, enfim, já é mais condizente com a profissão. A idade da reforma foi adiada, com reflexos na qualidade do ensino-aprendizagem, com sinais de cansaço. Eu acho que se não podemos falar em burnout, podemos falar em cansaço, cansaço e desgaste, não é? Os professores já não têm, porque estão mais velhos, não é? Já não têm a mesma agilidade, o que é absolutamente natural, nem é suposto que tenham, era suposto estar a passar, não é, o seu conhecimento adquirido pela prática às gerações mais novas, porque efetivamente o que acontece é que vamos perder cultura de escola e vamos perder formas de ensinar, porque nem tudo se aprende nos livros, não é? E é no contacto com as gerações mais novas que se faz esta transposição do saber que se vai adquirindo ao longo da prática. Além de ser uma profissão essencialmente feminina, e com isto termino, referi também o corpo docente envelhecido, parece que até 2030 mais de metade dos professores irão aposentar-se, com elevada experiência profissional que dificilmente será aproveitada pelas gerações mais novas, não vai haver tempo de haver este contacto entre gerações, e nesse sentido é importante que os professores recuperem a voz e o seu ativismo docente. E isto não se faz, como direi, por decreto ou por obrigação, não é? É na sala dos professores que estas questões têm de ser discutidas de forma intensiva e até, muitas vezes, desafiando, não é? Quer os diretores, quer o próprio Ministério da Educação. Obrigado, Alexandra. Acho que vou passar ao Matias Alves, já que estamos assim a andar à rodinha. Claro que se alguém quiser falar entretanto, também acho que não há problema. De qualquer das maneiras, vejo aqui alguns problemas importantes, Matias Alves. Primeiro, a questão da proletarização dos professores, um tema muito querido do José Alberto Correia, como tu sabes. O professor deixa de ser um trabalhador intelectual, portanto, deixa de ser criativo, executa, digamos, tem toda uma panóplia de instruções, sejam às vezes ministeriais, de forma enviesada, digamos assim, né? Seja até por parte das editoras, que fazem tudo, fazem os manuais, fazem as fichas, fazem tudo, não é? De um lado, essa questão do professor que deixa de ser intelectual e, consequentemente, começa a ter menos prestígio. Não é? Portanto, a profissão começa a ter menos prestígio e permite que ministras tratem os professores, enfim, mal, se calhar. Pronto. A questão do ativismo docente também, portanto, eu penso que isto está tudo em sequência, e a questão da formação, a formação inicial e a formação contínua. Há pouco tu, Matias, falaste na questão da profissionalização e exercício. Depois tivemos outros tipos de profissionalização, penso eu, que nunca mais tiveram essa qualidade. Pronto, e viramos de novo ao cansaço, ao corpo docente antigo. Também não sei onde é que se vai buscar professores novos, porque ninguém quer ser professor. Deixo esta parte de futurologia para ti, Matias Alves. Mico. Não tenho uma bola de cristal, mas tenho algumas utopias, não é? E vou-me deixando guiar por elas e procurando que elas se construam. Como dizia um autor que eu costumo citar com frequência, a utopia está no horizonte, eu dou 2 passos e o horizonte afasta-se 2 passos, mas a utopia não é atingir um horizonte, é caminhar em direção a um horizonte. E, portanto, eu nunca deixo de caminhar em direção a um horizonte profissional que tenho de construir com os meus próprios passos e com os passos dos meus pares, dos meus colegas. Eu não posso ser ingênuo ao ponto de não reconhecer o efeito de proletarização que as políticas têm seguido, nomeadamente desde o último SED, que acentuaram a revisão do Estatuto da Carreira Docente, acentuou
uma dinâmica de polarização da classe. A meu ver, sim, claramente. Porque complexificou o exercício profissional, retirou tempo para a reflexão, para a interação, para a autoformação, para a heteroformação, portanto, e incrementou toda uma lógica de submissão, a meu ver, de subserviência. O João Paulo falava há pouco no cumprir, quer dizer, vocês têm é que cumprir, não têm que pensar, não têm que refletir, não têm que interagir, têm que dar as aulas, têm que cumprir a matéria, dar o programa, sumariar, não é preciso mais que isso. Ora, isto é matar a profissão, não é? Isto é reduzir a sua dimensão de intelectual. Eu concordo que a política tem caminhado no sentido de fazer dos professores seres pouco pensantes, pouco críticos, pouco criativos. E não só o Ministério, já se falou aqui das editoras, dos manuais, quer dizer, há todo um conjunto de dimensões e de fatores que, em alguns casos, em nome dos professores, os querem transformar em uma espécie de marionetes que vão cumprindo, vão dando a matéria, vão cumprindo o programa, vão obedecendo. Também é preciso não esquecer que um dos principais deveres dos funcionários públicos é o dever da obediência. Obediência à autoridade, obediência aos superiores hierárquicos. E nós professores, teremos que re-hierarquizar os nossos deveres. Eu penso que o nosso primeiro dever não é de obediência. O nosso primeiro dever é fazer aprender os nossos alunos. O primeiro dever de um profissional da educação é fazer aprender os nossos alunos, o máximo que nos for possível. Evidentemente que eu não posso aprender na vez dos alunos, não posso aprender por eles, mas a minha missão central é fazer com que os meus alunos aprendam o máximo que lhes for possível. E esse é o primeiro dever, que está pouco assumido, está por efeito das políticas, da organização, das indústrias que andam à volta do ensino e que vão fazendo crer que não faz parte da nossa profissão o pensar, o criar, o interagir. Mas isso é um erro gravíssimo, porque nos retira autoridade, nos retira autoria. Um professor hoje tem que ser, sobretudo, um criador de oportunidades de aprendizagem. Se o não for, será certamente um mau professor. Eu costumo citar um autor que me é muito querido, o Roland Barthes, um semiólogo francês, que dizia já há muitos anos que há uma idade em que se ensina o que se sabe, mas vem a seguir uma outra idade em que se ensina o que não se sabe. Nós precisamos, sobretudo hoje, de ensinar o que não sabemos. E como é que eu ensino o que não sei? Procurando, investigando, interagindo, fundando outros modos de ser professor. Muito mais solidário, muito mais colaborativo. E precisamos de trazer para a escola um novo tempo para o exercício da profissão. Um tempo não tão solitário, não tão isolado, não tão sacrificado em cada sala de aula, mas um tempo solidário, um tempo interativo, um tempo colaborativo. Para isso precisamos de confiar uns nos outros e precisamos de construir essa confiança, que só é possível se houver espaços e tempos para essa interação e para essa construção coletiva, colegial e colaborativa. E isto resgata-nos de muitas decepções, de uma certa exaustão que eu vejo na profissão. Não vou entrar aqui na discussão se é burnout, se não é, mas acho que há alguma exaustão que deriva, a meu ver, na análise que faço, de uma certa desautorização política e social da profissão. Vou um pouco, o João Paulo dizia que lhe parecia que em termos sociais a profissão é reconhecida, é valorizada. Eu também tendo a pensar que sim, mas na opinião mediatizada isso não acontece. E, portanto, é essa opinião que acaba por contar, que acaba por definir as agendas, não é? E, portanto, eu acho que nós temos aí um trabalho também a fazer, nós, professores, temos um trabalho a fazer,
no sentido de nos afirmarmos, de contestarmos, de termos, como eu dizia na primeira intervenção, termos voz, termos autoridade. E a nossa autoridade advém do conhecimento, advém, obviamente, da nossa capacidade de criar respostas para os problemas que encontramos na nossa ação docente, mas só podemos encontrar respostas numa lógica colegial, numa lógica colaborativa. Nós sozinhos podemos pouco. Em interação, em articulação, podemos muito. E por isso é que eu sou muito adepto também das equipas educativas e da sua instituição em cada escola, da sua criação em cada escola. Também não podem ser decretadas, têm que ser criadas através de uma lógica de interação entre os pares. Diria ainda que isto é fundamental para se criarem comunidades, volto ao tema do João Paulo, comunidades profissionais de aprendizagem. Parece-me que é uma via de desenvolvimento da profissão fundamental, a criação de comunidades profissionais de aprendizagem que aprendem com aquilo que fazem, aprendem uns com os outros, e a escola é o principal palco para a formação contínua dos professores. Não estou aqui a desvalorizar a formação no exterior da escola, a formação mais académica, mais formal, também tem o seu lugar, mas sou claramente um adepto de uma formação centrada na escola, não sentada na escola, centrada na escola, centrada nas pessoas, nos professores, nos seus conhecimentos, nos seus saberes, nas suas experiências, nos seus êxitos, nos seus insucessos, e fazer do tempo de profissão um tempo de aprendizagem rico, denso. Não é interagir para trocar uma ficha, trocar um teste, é interagir para debater os problemas, as questões centrais que nós enfrentamos com os nossos alunos. E a resposta está ao nosso alcance nesta interação densa, digamos assim. Portanto, o trabalho colaborativo parece-me fundamental, o tempo de trabalho docente na escola parece-me fundamental, o seu horário de trabalho tem que incorporar claramente este tempo, desde que ele seja útil, seja reconhecido como útil, e não seja um tempo para estar lá em reuniões intermináveis. Aliás, os professores estão em reuniões intermináveis até à meia-noite porque compactuam com uma ordem que não vem do Ministério, mas vem de uma ordem interna que os obriga a estar lá de uma forma absurda. Eu, se fosse membro de um conselho desses, seguramente que ou saía do conselho ou agiria de modo a que houvesse uma norma qualquer que impedisse essa aberração de estar ali horas e horas e horas a debater inutilidades. E, portanto, nós também temos uma cota-parte de responsabilidade naquilo que nos acontece. Não digo que é a maior cota-parte, mas temos uma cota-parte. Portanto, nós não nos podemos, a meu ver, demitir de nos afirmarmos não enquanto funcionários, mas enquanto intelectuais. Temos uma palavra a dizer, temos uma palavra de rejeição quando ela for necessária, de fratura quando ela for necessária, de conflito quando ele for necessário, em nome de uma profissão e em nome de um interesse público que está aqui, obviamente, ao serviço das pessoas, ao serviço dos alunos e ao serviço da sociedade. Quer dizer, não há sociedade esclarecida, não há sociedade livre sem professores livres, sem professores pensantes, sem professores intervenientes, sem professores interativos, sem professores críticos e criativos. E, portanto, nós temos uma palavra a dizer nisto, as políticas também têm, evidentemente, mas eu, enquanto professor, não posso estar à espera que as políticas se reconfigurem e tenho que fazer o meu trabalho de casa no sentido de exigir que as políticas se configurem com aquilo que eu acho que é do interesse público para a educação das gerações mais jovens, nomeadamente. Acho que já falei. Paulo. Rafael, eu vou boicotar a tua rodinha. Porque eu ia pôr uma questão. Diz. Força. Não, estava aqui a pensar ao mesmo tempo que ia ouvindo e ia também aqui refletindo um bocadinho, por uma coisa que tem sido muito frequente com esta coisa do digital. Parece que estamos sempre a trabalhar. Torna-se mais difusa a diferença entre o que é escola e o que é casa, entre o que é trabalho e o que é família, etc. Mas eu também acho, e de facto, professores, temos que ter alguma capacidade de resposta, que é, se eu recebo um mail de alguém que supostamente terá algum poder sobre mim do ponto de vista hierárquico, à meia-noite, para eu dar uma resposta até às 8 da manhã, obviamente eu não vou responder.
E esse poder é meu. E este direito ao exercício do desligamento, passa a palavra, é meu. E, portanto, um bocadinho concordando com o que dizia o Matias, há uma parte dos problemas que é obviamente institucional. Por exemplo, eu, fazendo aqui a ponte com o que dizia a Alexandra, eu acho que um dos fatores para que os professores tenham perdido voz foi também o facto da personalização excessiva da representação da escola. A representação da escola hoje, em muitas situações, está excessivamente centrada no diretor e, portanto, isso faz com que haja menos vozes da escola, passa a haver uma voz da escola, e isso pode ser um dos fatores para que nós tenhamos perdido voz, mas, sobretudo, esta ideia de que há uma parte do processo que podemos ser nós a mudar. Nós temos que ser autores dessa própria mudança, e não apenas, porque às vezes eu divergia muito quando mesmo nós na FEMPROF tínhamos um lema, não é? Eu preferia não ser apenas ator de mudança. Eu não quero fazer uma peça que alguém escreva para mim. Eu quero ser também o autor da peça, obviamente, seguindo normas, seguindo regras, respeitando princípios, obviamente, não me passa, não é? Mas parece-me que isto era importante, porque pensemos assim, Rafael, eu tenho excesso de alunos dentro da sala, eu tenho excesso de níveis, eu tenho excesso de programa para cumprir, é tudo aparentemente tão excessivo, para além daquilo que já conversamos, que isto tem mesmo que mudar, e portanto esta mudança só pode partir de nós, e do meu ponto de vista só pode partir de nós em equipa. Essas equipas podem Portanto, ser... repara, João Paulo, ao fim de uma hora de debate, nós voltámos à questão da confiança, pela voz do Matias Alves. Tu também tinhas começado por aí, a questão, portanto, da confiança. A questão da confiança, a questão do trabalho em equipa, a questão da solidariedade, do ser interativo, a questão da autoridade, não é? Enfim, a questão de ensinarmos o que não sabemos, que também é muito importante, digamos, que é, hoje em dia ainda há muitos professores que acham que só têm que ensinar aquilo que sabem, né? E não é verdade, de facto. E eu pergunto-te, enfim, e mais coisas que podíamos dizer atrás do que a Alexandra disse, etc., não é? A questão do prestígio da profissão, tudo isso por aí fora. Eu pergunto-te, João Paulo, se quiseres responder, que é, pergunto-te o que estão a perguntar as pessoas que estão a assistir a este debate, que é, como é que vamos funcionar para o ano? Exatamente. Como é que é possível? Eu diria que a Bia Rodrigues colocava aqui, a propósito disto, alguns abusos que estão a ser feitos e de que modo é que, por exemplo, com este controle digital, também muito desses abusos foram feitos. Eu diria, pensando e tentando abrir aqui a porta do que pode ser uma reflexão nossa sobre o próximo ano letivo, há aqui uma dimensão de saúde sobre a qual eu não tenho muita opinião, quer dizer, eu não sou especialista em saúde pública e confesso-vos, é difícil ter opinião com a quantidade de informação que há e sobre o que é que vai acontecer, não é? Portanto, eu não tenho uma opinião fechada sobre as questões de saúde pública, espero que quem sabe mais disso do que eu possa ter uma opinião. Mas eu diria assim, o ideal é regressarmos à escola. Não há nada que substitua o presencial, ponto. O que eu acho também é que nós não temos condições físicas para garantir um regresso à escola que tínhamos antes. E, portanto, temos que criar aqui uma ou outra forma de nos organizarmos. E essa, para mim, é que era a chave deste processo. Imaginar que eu vou pegar nas minhas turmas com 28 alunos e estar dentro de uma sala com eles fechados durante o inverno, isto para mim é estranho. Porque, obviamente, não sendo eu um especialista em saúde pública, eu acho que isto vai dar um problema. E o que eu precisava aqui, se calhar, era um bocadinho de confiança. Eu precisava que as pessoas confiassem em mim enquanto organização. Portanto, o Ministério da Educação tinha que confiar na minha organização, a minha organização tinha que confiar, e portanto a escola, tinha que confiar naquilo que são as propostas dos professores, e nós encontrarmos soluções para fazer com que os nossos alunos aprendam, porque há muitas coisas que de facto nós não vamos saber, não há como fugir a isso, portanto ensinar aquilo que não sei eu acho de facto uma ideia super interessante, mas esta ideia de tentar encontrar novas soluções para nós nos organizarmos. Eu quero que o Matias costuma usar uma expressão que é a gramática da escola, não é? Tentar encontrar aqui novas formas de nós nos organizarmos que permitam também elas, se quiserem quase usar o vírus
como desculpa para encontrarmos novas soluções, que isto sirva para alguma coisa. Agora, pegar nos normativos, como a Alexandra dizia no início, pegar nos normativos que vieram e dizer, vamos seguir estas normas do Ministério da Educação, que por acaso até são contraditórias com as normas da Direção-Geral de Saúde, e vamos simplesmente fazer de conta e cumprir aquilo, eu acho que é um erro para a própria escola e até para a própria comunidade, e obviamente com questões de saúde muito delicadas. E, portanto, pensando no que vai ser o próximo ano, eu preferia ver isto como uma oportunidade para fazermos alguma coisa de diferente. No entanto, estou algo pessimista, porque, por exemplo, as reuniões que eu com os senhores diretores a semana passada transmitem uma mensagem que é: temos que começar o ano tal e qual como paramos, como se não tivesse havido nada no meio e houve. E isso, do meu ponto de vista, é um erro que o Ministério da Educação está a cometer. Alexandra, a mesma questão, como é que tu pensas que isto pode ser para o ano? O que é que dizem os políticos lá pela Assembleia da República? Bom, não sei se chegou ao vosso conhecimento, mas o Bloco de Esquerda apresentou num projeto de resolução a possibilidade de diminuir o número de alunos por turno, não é? Isso parecia-nos ser a condição essencial para garantir o regresso em segurança mínima à escola. Isso foi liminarmente rejeitado. Nem sequer está em cima da mesa. Partilho da mesma preocupação do João Paulo. Penso que vai ser muito complicado este regresso desta forma à escola, embora defenda que deve existir o regresso à escola, e não só apenas por causa dos alunos, mas por tudo o que são os alunos, não é? Eu estou a pensar nos alunos com necessidades educativas especiais, estou a pensar nos alunos do profissional, do ensino artístico, que precisam de aulas práticas, estou a pensar nos alunos que vêm de contextos sociofamiliares e culturais mais problemáticos e que precisam da escola para contrariar, digamos assim, esse lastro que já trazem consigo. Estou a pensar em todas as problemáticas que estão na escola, que estão às costas da escola e que a escola dá a resposta. De alguma maneira, a pandemia e o confinamento mostraram duas coisas, duas faces da mesma moeda. Por um lado, a força da escola pública, que neste momento já ninguém pode negar, não é? Afinal de contas, a escola pública é forte e é essencial, e as pessoas cá estão para se ajustarem a esta mudança, que foi uma mudança profunda e radical das suas práticas, não é? Mas também tornou muito visíveis e impossível de negar todas as fragilidades. Não é? Agora, respondendo diretamente à questão do regresso às aulas, não sei se deram conta, mas a própria DGS já mudou, não é? Diz que podem regressar às aulas e mantendo-se a distância de 1 metro, não é? Portanto, os epidemiologistas também estão um bocadinho preocupados, porque, efetivamente, enfim, o risco de contágio é muito grande, não é? E eu tive a oportunidade de visitar uma escola de ensino secundário, no segundo dia de aulas, e a preocupação do diretor foi mostrar-me as novas salas de aula, portanto, o espaço polivalente, o espaço anfiteatro, o polidesportivo, etc., estavam preparados para isso, com o distanciamento necessário. Nenhum aluno estava sentado na fila da frente, precisamente para proteger o professor do eventual contágio, não é? E de repente isso foi tudo, passa a expressão, para as ortigas. Ora, sabendo nós que as pessoas são um grupo de risco, eu imagino a angústia com que as pessoas já devem estar neste momento, não é? E não vai ser fácil. Agora, há aqui uma questão que o João Paulo referiu e que é importante. Ainda assim, o Ministério da Educação tem o cuidado de referir a autonomia das escolas. Bom, não é a autonomia das escolas, a gente também sabe, é a autonomia dos diretores, não é? Porque a autonomia das escolas não existe, existe a autonomia do diretor, não é? Nem sequer existe equipa de direção, existe o diretor, que tem algumas pessoas que trabalham com ele. Bom, mas aposta muito nessa autonomia, mas depois coarta
não é? Quando diz que não é possível desdobrar turmas. Então, afinal de contas, de que autonomia estamos nós a falar, não é? Se não se dá essa possibilidade de a cada escola poder dar a resposta que mais se adequa, não é? Seja o desdobramento das turmas, seja o funcionamento por turmas. E agora, não sei se repararam também na subtileza de diminuir os intervalos. Ora, se já é complicado termos alunos de 90 em 90 minutos, não é? Enfim, a trabalhar, pronto, chamemos assim, em atividades de aprendizagem, se lhes vamos cortar o intervalo, como é que eles vão suportar os próximos 90 minutos? Quer dizer, e esse intervalo curto dá para arejar a sala? Enfim, são mais as perguntas, mais as dúvidas do que as certezas, sendo que da forma como a situação foi apresentada, a mim parece-me que não estão garantidas as condições de segurança. Agora, só uma pequena nota sobre o que é a sala de aula, não é? Bom, a sala de aula é o último reduto, digamos assim, de liberdade do professor, não é? Para ensinar, enfim, o que são os conteúdos, mas também para ensinar aquilo que não se aprende e é um espaço de liberdade, que, por sinal, no ensino à distância, também foi perdido. Porque muitas vezes, sobretudo nos alunos mais novos, até ao 6º ano, não é? Do outro lado do ecrã, estava o aluno, ou estava o pai, ou estava a mãe, ou estava o avô, ou estava a avó. De repente a sala de aula abriu-se. Então, há pessoas que normalmente não estão na sala de aula. E isso também trouxe alguns problemas de proteção de dados e relacionados com o direito a desligar, algumas questões laborais, sobre os quais nós também vamos ter de referir. Por último, o dar voz aos professores é uma reivindicação dos professores, não é? Os professores não são todos iguais, não é? Há professores mais conservadores, há professores mais ativistas, há professores que, pela sua situação precária, temem em desafiar o diretor, nós sabemos disso, não é? O cumprir vem daí. Portanto, se eu tenho que cumprir, porque senão não garanto o horário para o ano que vem, ou, enfim, não garanto sequer que vou trabalhar. Portanto, há aqui várias questões que se colocam, mas, efetivamente, o que me foi dado a observar durante este tempo todo é que a sala dos professores é um espaço de silêncio sobre estas questões. E eu acho que o desafio que está em cima da mesa é que a sala de aula, a sala dos professores, deixe de ser o espaço de silêncio relativamente a estas questões e os professores possam, de facto, ser capazes de refletir sobre as suas práticas, de refletir sobre o sistema educativo, de pôr em causa as decisões dos ministros, de pôr em causa as decisões dos diretores e construir proposta. Obrigado, Alexandra. Rafael, deixa-me só dar aqui uma nota que me parece importante, porque várias pessoas estão a referir no chat desta conferência ou desta comunicação, que tem a ver com a questão das regras do 1 metro, menos 1 metro, a Direção-Geral de Saúde a dizer que é no mínimo 1 metro, o Ministério da Educação que diz no mínimo 1 metro, 1 metro se for possível, quando obviamente não vai ser possível, e sobretudo também aqui a questão do grupo de risco que a Alexandra referiu, porque muitos dos professores hoje na escola são pessoas com problemas de saúde, com alguma idade em alguns casos, e isso tem também condicionantes que e foi por isso que eu quis intervir agora, porque essas condicionantes também estão a dificultar o trabalho dos professores. Essas pessoas estão obviamente ansiosas, estão obviamente com dificuldade em poder colaborar, por exemplo, na organização do próximo ano, perante estas angústias. É o que é que eu vou fazer? Eu vou para a sala de aula para ficar doente? Eu vou para a sala de aula correr riscos, e isto é de facto uma situação que me parece delicada e que eu só veria uma solução, que era nós organizarmos isto de outra maneira. Se mantivermos o universo de turma e a ideia de que a escola se organiza em turmas e que as turmas vão para a escola e vai a turma toda ao mesmo tempo, à mesma hora para uma sala com um professor, do meu ponto de vista isso vai ter que correr mal, não vejo outra alternativa. Isto é, eu vejo outras alternativas, se for esta é que vai correr mal. A solução passaria, na minha opinião, por encontrar outras formas de organização, por exemplo, por não organizar o trabalho em turmas, mas organizar o trabalho de outra maneira. E isto era possível se nós conseguíssemos, por exemplo, juntar alguma parte do trabalho presencial, que tem que existir, ponto. Eu estou absolutamente convencido que nós temos que regressar à escola, mas era possível organizar de outra maneira, sobretudo diminuindo os grupos. Desculpa ter interrompido, Rafael. Alexandra, querias dizer alguma coisa?
Mica? Sim, gostava de dizer também o seguinte, é que as orientações, não é, da GEST não contemplam a possibilidade de diminuir a carga horária, não é, nem a possibilidade de encurtar os programas. Portanto, à partida, é para funcionar tudo, como disse o João Paulo, pré-pandemia, com 28 a 30 alunos por turma, 90 e 90 minutos, e depois logo se verá. Não é? E a nota que eu também quero deixar, além da angústia e do cansaço, é algumas pessoas já começam a dar conta que vão ter de falar 3 vezes 90 minutos de máscara. Portanto, estou a imaginar, não é, o cansaço que daí advirá. Não é? Portanto, era só esta nota que eu gostaria de deixar. Matias, queres dizer alguma coisa sobre isto do próximo ano? Sim, telegraficamente 5 ou 6 notas. Nota 1. Nós precisamos de voltar à escola. Precisamos de garantir o funcionamento de uma escola presencial. Para isso, precisamos de reduzir o número de alunos ao mesmo tempo nas escolas. Há aqui um efeito paradoxal. Andamos a fechar milhares de escolas. Nos últimos 10 anos, milhares de escolas fecharam. E provavelmente agora estávamos a precisar delas. E embarcamos na ilusão de que o grande é que é bom. Não, o grande não é bom. O grande, a dimensão de escola afeta as aprendizagens, os agrupamentos, os mega-agrupamentos. Na altura participei muito nesse debate. Estou profundamente convicto que foi uma má medida de política, gerada sobretudo por efeitos economicistas, que penalizou muito a ação pedagógica e a proximidade que agora estamos a reivindicar. E, portanto, ponto 1, a escola tem de ser presencial, mas não pode ser presencial como era antigamente. Tem que ser uma outra presença. Tem que ter menos alunos nas escolas ao mesmo tempo, o que obriga, eventualmente, como dizia o João Paulo, a pensar a escola presencial, eventualmente por turnos, não me custa nada admitir isso, complementando com o ensino online, mas subsidiário, escola presencial sempre, com muito menos alunos no rácio professor-aluno. O conceito de turma também teria que ser, a meu ver, repensado, e temos grupos muito mais pequenos de alunos em interação com o professor. Precisaríamos também, para isto ser viável, de reduzir o número de horas letivas, porque me parecem excessivas, mas não era reduzir o tempo de aprendizagem. O tempo de aprendizagem manter-se-ia, mas reduziria as horas letivas, reduziria os programas às aprendizagens essenciais, alinharia essas aprendizagens essenciais pelo perfil do aluno à saída da escola obrigatória, que é um problema por resolver, é uma outra tensão no sistema, uma contradição entre esse documento, os programas, as aprendizagens essenciais, e seria uma boa altura para tornar o sistema mais coerente, menos esquizofrénico, mais, como direi, mais humano, mais viável num contexto de elevada incerteza. Portanto, eu tenho andado a trabalhar numa série de IRs, redução de horas letivas, redução dos programas, redução do número de alunos, e há muitas outras reduções que é preciso fazer num sistema que foi engordando, que foi, o João Paulo falava no início, no excesso de missões, no excesso de mandato, e nós precisamos regressar ao essencial da escola, que é a pessoa, que é a relação pedagógica, que é a proximidade, respeitando obviamente as questões sanitárias, as questões de saúde, que são viáveis numa outra lógica da organização, que não é nesta que vem nas orientações, como é evidente. Esta que vem nas orientações será... Bom, mas eu não dou como adquirido que estejamos condenados a estas orientações. E eu ainda tenho a esperança de que as escolas, no Ministério já não acredito muito, mas eu acredito nas escolas, acredito nos professores, acredito nas inteligências em ação. E não pode ser uma ação individual de cada professor, de cada escola, mas pode haver aqui um movimento coletivo
de reconstrução das orientações e de um redimensionamento das orientações para que torne a escola presencial possível, reduzindo, obviamente, os grupos de alunos, reduzindo, é evidente que as escolas não têm esse poder de reduzir a carga horária. Mas deveriam assumir, pelo menos, a proposição, assumir uma lógica propositiva no sentido de viabilizar uma escola presencial com garantias de segurança e de integridade física, emocional, pessoal, de todas as pessoas que lá trabalham. Vou então deixar agora esta questão do próximo ano, a questão da pandemia, de lado. Vou voltar à questão inicial, que era o que é ser professor hoje em dia, e como só temos 10 minutos, ia dar assim tipo 3 minutos a cada um no máximo, para me dizer o que acha essencial na formação de um professor, isto é, se vocês fossem os responsáveis pela formação de professores em Portugal, o que é que achavam essencial que para que o professor estivesse formado, digamos assim. Formado para quê? Para ser capaz de fazer o quê? Quem quer começar? Agora até diz quem quer começar. Posso começar eu? Vamos. Seguindo a rodinha que eu estive... Eu estava aqui a seguir alguns dos comentários que as pessoas estão a dizer e acho que faz sentido, por exemplo, no âmbito do SPN e no âmbito da FENPROF, possamos ter uma posição muito forte neste sentido de construir outras propostas, outras soluções, outras formas de organizar. Acho que pode ser um debate que temos de fazer, já nem digo só que podemos, é que temos de fazer, porque me parece que de facto podemos encontrar outras soluções, eu não diria reacender a chama, como a Abel Rodrigues dizia aqui, mas de facto ter o sindicato presente neste debate, parece-me que faz sentido que esteja. Rafael, pensando naquela lógica dos Cs que eu há pouco dizia, da parte dos problemas, se eu pensasse nos Cs do ponto de vista do que eu acho que podia ser um professor, até quase por oposição, eu diria que temos que ter muito mais confiança, e essa confiança tem que ser vertical em todos os momentos do processo e também horizontal. Quando eu digo vertical é do Ministério cá para baixo, de nós para cima e entre os professores. Temos que confiar todos mais uns nos outros, porque se confiarmos estaremos a perder menos tempo a prestar contas. O que não faz sentido é que eu preparo uma saída com os meus alunos, por exemplo, para ir visitar o Jardim Botânico, e esse trabalho demora, imagina, uma manhã, e depois eu tenho que perder uma tarde a fazer um relatório sobre a visita que fiz de manhã, em vez de estar a preparar o trabalho com os alunos de exploração dessa visita. Quer dizer, é que não faz sentido. Ou seja, é a ideia do confiar. Depois, uma ideia também de contagiar no sentido deste otimismo, que eu estou convicto de uma determinada proposta, desafio, organização, seja o que for, que eu tento contagiar outro. E esse outro vai contagiar outro. Esta ideia de começar a construir algo em equipa, esta parece-me também ser uma ideia muito importante. 1 minuto. Então, vou para terminar. O C do criar, em oposição ao apenas cumprir, e depois também me parece que vale a pena fechar, eu tinha aqui também a questão da comunicação e sobretudo a ideia da cidade. Nós somos parte de uma cidade no seu sentido mais amplo, e nesse sentido parece-me que só faz sentido nós construirmos uma nova forma de fazer a profissão se nós nos construirmos com a cidade, com o local, e nesse aspecto as escolas mais pequenas, as escolas, se quisermos de bairro, de rua, as mini-escolas, eram e são uma boa solução. E portanto aquela coisa dos mega agrupamentos podia ser começar a pensar em desmantelar. Fica aqui a dica, eu não tinha pensado nisto, mas agora surgiu. Obrigado. Quem quer falar a seguir dos dois? Força, Alexandre. Obrigada, Rafael. Eu gostaria de dar conta relativamente àquilo que é essencial neste momento para se ser professor do meu ponto de vista. Um professor é um especialista, não é? Seja numa determinada área científica, seja na didática, ou seja, na forma de levar os alunos a aprender aquela área científica. Mas antes de tudo, o professor é um cidadão, é um elemento que faz parte de uma sociedade. Portanto, e tem que reivindicar essa cidadania para dentro do portão da escola. Eu julgo que sem isso
nós não vamos conseguir desatar esse nó. A capacidade do professor ser ativo, interventivo, propositivo, reflexivo, não é? Afigura-se como sendo uma das características mais importantes de ser professor neste momento, neste mundo, neste país e perante a situação absolutamente extraordinária em que vivemos. Para isso, nós precisamos de empoderar os professores, não é? Os professores também precisam de se auto-empoderar, não é? Não se deixar tanto domesticar e de ficar sempre naquela situação de ter de cumprir todas as orientações. E nesse sentido, eu gostaria de usar a palavra conscientizar de Paulo Freire para recuperar, não é, este ativismo docente que vai ser essencial, tal qual como o João Paulo diz, neste regresso às aulas. E aqui deixo o apelo, não é, sobretudo aos diretores, que usem do máximo o bom senso no sentido de proteger toda a comunidade educativa e sobretudo os professores, né, que efetivamente podem fazer parte do grupo de risco. Obrigada. Obrigado, Alexandra. Matias Alves. Força. 3 notas finais. Voltando ao autor que há pouco citava, Roland Barthes, ele dizia que eu só citei 2 idades. Há uma idade em que se ensina o que se sabe, há uma idade em que se ensina o que não se sabe, e há uma terceira idade, que é a idade do desaprender. Eu acho que nós precisamos, nós professores também, precisamos de desaprender a forma que nos fecha, que nos enclausura, que nos limita, desaprender as rotinas que nos paralisam, desaprender a lógica do cumprir, do dar a matéria, do dar o programa. Há muitas desaprendizagens que nós precisamos de fazer para podermos ver outra forma de ser escola. Já falámos aqui um pouco nisso, mas para eu poder aprender essa outra forma de ser escola, tenho que desaprender a escola tradicional, a escola velha, a escola segmentada, a escola atomizada, a escola cadeia de montagem, a escola partida nos conhecimentos, partida nos espaços, partida nos tempos, partida nos grupos, nos anos, nas turmas, nos grupos de docência, etc. Toda a escola está feita na ideia da desconectividade. Paradoxalmente é isso, quando não deveria ser, mas na prática é um pouco isso. Desaprender, diria. Primeiro desafio. Segundo desafio, acreditar que com a nossa inteligência ou as nossas inteligências nós podemos, ser um pouco a slogan político, mas eu acredito desde há muitos anos nisto. Nós temos inteligências. Nós temos capacidade. Nós muitas vezes desacreditamos em nós próprios, mas nós temos poderes. Concordo com o que diz Alexandra, precisamos de nos auto-empoderar sobretudo e gerar também dinâmicas de empoderamento, concordo. Mas nós podemos. Eu não vou muito à missa, embora trabalhe numa universidade católica, não vou muito à missa dos coitadinhos dos professores, coitados, que não sabem, são os desgraçados. Bom, haverá alguns que sim, mas não é a maioria que são assim. Portanto, nós temos poderes, podemos mobilizá-los para a ação, para a interação, para a construção da nossa profissão. No contexto onde trabalhamos. E, portanto, eu sou muito adepto de que a nossa formação se faz muito nos contextos de trabalho. Os contextos de trabalho podem e devem ser formativos e os professores têm que ser formadores uns dos outros. Eu acredito muito nesta linha da e a terceira ideia, a ideia tem a ver com o exercício da profissão, um exercício mais colaborativo, mais colegial, para nos suportarmos uns aos outros, suportarmos em termos de suporte, para nos apoiarmos uns aos outros, porque nós sofremos muito sós e precisamos de sofrer menos e conviver profissionalmente mais. Seremos mais eficazes, seremos mais felizes e certamente que geraremos melhores aprendizagens nos nossos alunos. Era basicamente isto que eu queria dizer agora para fechar. Mas concordo com tudo o que disse o João Paulo, agora nesta intervenção final, e com a Alexandra.
e, portanto, somente para agendar alguns verbos para fechar. Resta-me agradecer, a todos, em nome da direção do Sindicato de Professores do Norte, a vossa presença. Agradeço também a todos aqueles que foram acompanhando este debate e vamos pugnar por uma escola em que as pessoas sejam felizes. Felizes porque intervêm, porque refletem, porque agem. Nós voltamos com mais uma série destes debates no próximo ano letivo e muito obrigado mais uma vez e muito boa tarde a todos.